Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal, o canal do Estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas, é sempre um prazer imenso receber você aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e poder auxiliar você de alguma forma a chegar até a sua aprovação, ao seu sonho, a conquista da sua aprovação no concurso público. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, porque o que nós vamos discutir hoje é um conhecimento basilar, sabe? Que serve de chão mesmo, para você saber onde você está pisando na hora de resolver as questões de interpretação de textos. Hoje a gente vai analisar gênero textual e tipo textual. E aí, será que tem diferença de um para o outro? O que é gênero, o que é tipologia textual? Isso nós vamos ver hoje. Sabe aquela dúvida que sempre surge, aquilo que a gente sempre ouve falar dos candidatos? Poxa, eu vou sempre bem na prova de língua portuguesa, mas quando chega lá, na hora de resolver as questões de interpretação de texto, eu tomo na cabeça. Pois é. Sabe por que isso pode estar acontecendo? Porque talvez esteja faltando aí o conhecimento de tipologia textual. Você precisa entender como um texto se estrutura, que tipo de texto é aquele, por que ele se estrutura de determinada forma, para você muitas vezes saber exatamente como interpretar a questão que a banca está solicitando em relação ao texto. Pois é, você precisa entender tipologia textual para saber exatamente o que aquele texto está trazendo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desses tipos textuais e dos gêneros textuais. Então fica aqui com a gente, corre aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E também ative as notificações, porque a gente tem sempre um conteúdo muito relevante e muito objetivo aí para a sua caminhada. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Fique aqui comigo e vamos ao vídeo de hoje. Queridos, para a gente poder iniciar então a nossa caminhada hoje aqui na nossa aula, a gente vai ter que observar dois elementos muito importantes, tá? São duas formas que a gente estabelece para a gente poder analisar um texto. Em primeiro lugar está o gênero textual. O gênero textual a que pertence aquele texto. O gênero textual, gente, tem a ver com a função sociocomunicativa que um determinado texto tem. O que é a função sociocomunicativa? Qual é a missão desse texto dentro da sociedade? O que ele faz dentro da sociedade? Qual é a missão dele? A missão dele é contar uma história? A missão dele é informar sobre alguma coisa? A missão desse texto é expor emoções, né? Como, por exemplo, os poemas. Então, a gente tem aí, na verdade, as funções dos textos. Qual a função do texto? Se a função do texto é contar uma história, e aí pode ser uma crônica, pode ser um romance, pode ser um conto, uma crônica, um romance, uma novela, né? Novela que eu falo, gente, são as novelas enquanto tipos textuais, tá? Não são as novelas televisivas, não. São as novelas mesmo enquanto tipo textual, tá? A depender da função desse texto dentro da sociedade, a gente vai ter, então, essa classificação de gênero. Se a missão dele é contar uma história, então a gente tem um texto que vai pertencer ao gênero narrativo. Se a gente tem um texto que tem uma missão de informar, então o gênero desse texto vai ser informativo. Se a gente tem um texto que a missão dele, a função sociocomunicativa dele, né? O que ele faz dentro da sociedade é expor emoções, então a gente tem aí um texto do gênero poético ou gênero lírico, né? Como também vocês podem encontrar aí em algumas edições de algumas bancas, né? Gênero lírico ou gênero poético, ok? Então, o gênero textual, ele tem a ver com a função sociocomunicativa. O que ele faz na sociedade, esse texto? Ele narra? Ele informa, ele expõe emoções, né? E aí, a depender do que ele faz dentro da sociedade, qual o papel dele dentro da sociedade, ele vai ser, então, classificado dentro de um determinado gênero, tá? E também tem a ver com a intenção do autor, né? Claro, o autor, ao se propor a escrever um texto, ele vai trazer aí tudo que ele precisa trazer para o seu leitor dentro de determinado gênero, né? Se ele quer contar uma história, então ele vai
trazer um texto do gênero narrativo. Se ele quer informar o leitor de alguma coisa, então aquele texto dele vai pertencer ao gênero informativo. Se ele quer expor emoções através de um poema, então aquele texto dele vai pertencer ao gênero poético ou lírico. O segundo item que a gente tem que se atentar, que a gente não pode perder de vista, é a tipologia textual. E aí eu quero o máximo de atenção de vocês, porque o que é tipologia textual? Enquanto o gênero textual tem a ver com a função social do texto, né? A tipologia textual tem a ver com a estrutura do texto, tá? Muita atenção, gente, por quê? Porque o modo de organização discursiva desse texto, né, ela vai ser predominantemente narrativa, ou vai ser predominantemente informativo, ou vai ser predominantemente poético. O que eu quero que vocês observem é que a tipologia textual, ela vai trazer a predominância do modo de organização discursiva, né? Como é que aquele texto está estruturado? Bem, é um texto que a gente lê e a gente sabe que se trata ali de uma história, né? Uma história que está sendo contada. Só que dentro daquela história, a gente pode ter, ó, vou colocar aqui, ó, é uma história, né? É uma narrativa que está sendo contada ali. Dentro daquele texto narrativo, a gente tem momentos de descrição, a gente pode ter momentos do gênero poético, né, em que algo venha expor a emoção e aí um dos personagens venha trazer ali um tanto de emoção e traz uma linguagem mais trabalhada, mais literária, né? Então a gente pode ter ainda algo com relação à poesia dentro daquele texto, mas a função daquele texto é contar uma história. Então, predominantemente, a gente vai ter uma tipologia narrativa, tá? A tipologia daquele texto é narrativa, mas ele é composto por descrições, por poesia, até mesmo, gente, por argumentação. A gente pode ter momentos de argumentação dentro desse texto. Por exemplo, quando dois personagens estão ali conversando num diálogo em que um tenta convencer o outro, os argumentos, aquele momento ali é um momento em que a estrutura, né, do texto, ele traz ali uma argumentação, mas não é a predominância do texto. E é isso aí que a banca costuma trazer para vocês, né? Qual é a predominância do texto? Você tem que entender que o texto ele está contando uma história. Então ele traz uma tipologia narrativa, ainda que ele traga momentos de descrição, de argumentação, ok? Então, pessoal, visto isso, a diferença entre gênero e tipologia textual, na verdade, o que é o gênero textual e o que é tipologia textual, a gente vai partir para analisar, então, o texto narrativo e o texto descritivo, tá? Então, vamos lá, vamos à definição do texto narrativo. O texto narrativo, ele vai relatar acontecimentos, né? Ele vem trazendo sucessão de fatos. Então, por exemplo, quando a gente fala em sucessão de fatos, são aqueles fatos que acontecem um seguido ao outro, né? Acordei bem cedo, né? Ou ela acordava sempre bem cedo, saía de casa, ia à padaria, em seguida levava a criança à escola, retornava ao seu lar. Todos os dias a sua vida era sempre igual. Então observe o seguinte, que você tem uma sucessão de fatos. Olha, acordava bem cedo, saía de casa, levava a criança à escola, retornava para casa. Olha a sucessão, né? A gente tem aí acontecimentos em ordem cronológica. Esses acontecimentos, eles vão acontecendo um seguido ao outro. Ainda que esses acontecimentos aconteçam, né, dentro de um tempo que não seja um tempo cronológico, né, que não seja aquele tempo de uma narrativa que tem início, meio e fim, exatamente nessa ordem, né? A gente pode ter narrativas que comecem do final, né? Quando, por exemplo, um personagem ele está no final e ele vem contando ali coisas que aconteceram na sua vida até o momento presente, né? Então a gente não tem aí
um tempo que é um tempo exatamente cronológico, né? Pode ser também um tempo psicológico, mas esses acontecimentos, eles são em ordem, eles vão acontecendo um seguido ao outro, tá? A gente tem a presença de narrador, isso aí, gente, ó, narrativa tem sempre a presença de narrador. O que a gente pode colocar aqui? Que o texto narrativo, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui é que vai ter um observador que conta a história, né? Aquele que conta a história, fazendo parte dela ou não, ele vai contar a história. Para a gente ter uma narrativa, a gente tem que ter personagens, né? Claro, para poder fazer o enredo acontecer. E a gente tem que ter o encadeamento dessas ações, dessa sucessão de fatos que vão acontecendo e dessas ações dos personagens, né? Bem, qual é o objetivo da narrativa? Gente, o objetivo, contar a história. E isso aqui define, né, o texto para que a gente coloque o texto dentro do gênero narrativo. Se o texto conta a história, então ele pertence ao gênero narrativo, né? Bem, qual é a predominância? O que mais a gente vai encontrar no texto narrativo? Galera, olha, muita atenção, vou até trocar a cor, porque isso aqui é imprescindível. O que a gente vai encontrar no texto narrativo? Ó, verbos no pretérito. Verbos no pretérito, gente, porque se você está contando uma história, essa história ela já aconteceu, por isso os verbos estão no pretérito, né? Advérbios que vão trazer circunstâncias de modo, tempo, lugar, causa, né? Porque precisa explicar, na verdade, os advérbios vão trazer essas circunstâncias, explicando como as ações se davam, de que modo, em que tempo, a causa daquelas ações, né? Por que aquelas situações aconteciam. E um exemplo, né, de texto narrativo que a gente tem aí, eu já até citei anteriormente, ó, os contos, as crônicas, os romances, novelas, né, são exemplos de textos narrativos. E aí, ó, eu posso até abrir um gancho aqui e dizer para vocês que esses textos aqui, esses tipos de texto, ó, conto, crônica, romance, novela, eles vão então compor o gênero, né, o gênero que é o grupo maior, o gênero narrativo, tá? Então, esses tipos de texto aqui vão compor o gênero narrativo. E aí a gente vai para o texto descritivo, né? Vamos analisar o texto descritivo? Quais são definições, características, né, desse texto, como a gente fez no narrativo? Vamos lá, o texto descritivo, ele tem como definição a caracterização de personagens, lugares e situações, né, gente? Qual é, então, a função do texto descritivo? A função do texto descritivo é, na verdade, criar uma imagem para quem está lendo, né? Quem lê o texto tem que conseguir criar a imagem daquilo que está lendo. Para isso, esse texto descritivo, ele vai descrever lugares, situações, pessoas. Gente, muita atenção, porque o texto descritivo, vou até colocar um amarelo aqui para chamar a atenção, o texto descritivo, gente, ele consegue estar, né, em determinados, nos mais variados tipos de texto, vocês vão encontrar, sempre vocês vão encontrar elementos de descrição, vocês vão encontrar trechos descritivos. O texto descritivo, esse tipo de texto descritivo, ele é muito híbrido. Ele consegue estar dentro de uma poesia, ele consegue ser encontrado dentro de uma argumentação, ele consegue ser encontrado dentro de narração, então nem se fala, né? O texto descritivo, ele pode ser encontrado dentro de um texto injuntivo, né? Um texto injuntivo, aquele texto que ensina como fazer, ele pode trazer aí trechos descritivos, né? Então, a descrição, ela é muito híbrida, ela consegue estar dentro de diversos tipos de textos, né? E aí, qual é a característica da descrição? A descrição, claro, né, ela vai descrever as ações e vai trazer ao leitor um retrato, olha o que eu falei da imagem, do que está sendo relatado, né? Qual é o objetivo do texto descritivo? É despertar no leitor a sensação de estar dentro da história, né? Então, qual é o objetivo do texto descritivo? É capturar
o leitor para dentro da história, para que ele realmente se sinta dentro dela. A predominância no texto descritivo vai ser dos verbos no pretérito imperfeito, né? Adjetivos e os verbos de ligação. Então, observe o seguinte, gente, pretérito imperfeito. Um exemplo, a janela era de ferro grande e estava enferrujada. Olha só aí eu já tenho, ó, verbo no pretérito imperfeito, né? A janela, ela era de ferro, né? A gente tem adjetivo, a janela era de ferro, grande, e a gente tem verbo de ligação. Estava enferrujada. Estava enferrujada. Então, a gente tem aí essa composição com essa predominância, né, desses tipos de palavras, verbos de pretérito imperfeito, adjetivo e verbo de ligação. Gente, isso aqui é fundamental para você resolver questões que perguntem a você qual a predominância em determinado trecho. Tem questões que perguntam para vocês qual a predominância. E aí traz o trecho para vocês entendendo quais são, né, os tipos de palavras, a morfologia que está ali empregada naquele trecho, você já vai saber que é um texto de característica descritiva, tá? Bem, e aí a gente tem exemplos, né, desse texto descritivo. Onde é que ele vai ser encontrado? Ele vai estar normalmente presente nos textos narrativos. Mas como eu falei para vocês, a gente encontra também esse texto dentro da argumentação, a gente encontra dentro do texto expositivo, a gente encontra dentro do texto injuntivo, porque é um texto é uma tipologia textual extremamente híbrida. Aí eu trouxe para vocês aqui um trechinho do Conto de Escola de Machado de Assis, né? Tem banca que gosta muito de Machado de Assis. CESP é uma banca que gosta muito de trazer aí na tipologia textual textos da literatura, e aí Machado de Assis é um dos autores prediletos, né? Machado de Assis, José Lins do Rego, né? São autores aí que normalmente vêm trazendo aí as suas contribuições nos certames de bancas de peso. Bem, a gente tem aí então um trechinho de conto de escola para a gente poder analisar a questão da descrição. Vamos ver aqui, olha só. A escola era na Rua do Costa. Olha aqui, gente. Era na Rua do Costa. Um sobradinho de grade de pau. Então aqui, ó, olha mais uma descrição. Um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro do São Diogo e o Campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior tinha feito do sueto e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas do meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis. Ler, escrever e contar para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado no balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Bem, gente, olha quantos trechos descritivos a gente tem dentro de um texto narrativo. Ninguém tem dúvida aqui que a função desse texto é contar uma história, né? Até porque o próprio título do texto já é conto de escola, né? Mas a gente tem aqui vários trechos descritivos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um espaço rústico, ó, explicando como era, né, o Campo de Santana, um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capins e burros soltos, né? Bem, trechos descritivos dentro de uma narrativa. Isso vocês vão
pegar aí quase sempre nos textos narrativos das questões que vocês vão analisar. E aí, o que a gente precisa atentar dentro do texto narrativo? Saímos do descritivo, né? O texto descritivo que, na verdade, ele vai ser bastante híbrido, ele vai estar muito presente na narração. E agora a gente vai ver os elementos que vão compor uma narrativa. Quais são esses elementos que compõem uma narrativa? Uma narrativa, para existir, ela precisa ter narrador, personagem, lugar, tempo e enredo. Gente, banca não cobra normalmente, né, esses elementos da narrativa, pedindo para que você analise o lugar, que tipo de tempo se passa naquela narrativa, se é um tempo cronológico ou psicológico, a menos que seja uma prova bastante específica para a área de literatura, para a área de linguagens, né? Normalmente os certames na parte de língua portuguesa, que vai cobrar aí o conhecimento sobre tipologia textual, não requer de você um conhecimento aprofundado dos elementos da narrativa. Mas, galera, é preciso entender que para ser texto narrativo tem que ter esses elementos, porque senão você pode correr o risco aí de não encontrar esses elementos dentro de um texto e querer classificar esse texto como narrativo. Isso não existe, tá? Então, para ser narrativo, os textos precisam ter, tá? Então aqui, ó, pra gente poder saber que tem que ter o narrador, que é quem conta a história, o personagem, que quem faz os acontecimentos, as ações acontecerem, o lugar que é onde se passa, o tempo em que isso acontece, se é um tempo cronológico, um tempo psicológico, né? E o enredo, que é a própria história que está sendo contada. Bem, queridos, passando então agora ao texto dissertativo. Nós vimos até então o texto narrativo e o texto descritivo, e como o texto descritivo ele está presente dentro da narração. Ele pode estar presente dentro de outro tipo textual também, porém, dentro da narração, ele é muito evidenciado. A gente encontra trechos bastante relevantes de descrições, porque a descrição, como eu disse a vocês, tem a função de criar um retrato daquilo que o leitor está lendo, né? De formar para o leitor uma imagem de todos aqueles acontecimentos que se passam ali na narrativa que ele está lendo, né? Agora a gente vai passar, galera, aqui para o texto dissertativo. Eu peço a vocês o máximo de atenção aqui, porque as bancas, elas utilizam muito as estratégias do texto dissertativo para poder analisar o candidato. Muito, gente. As estratégias que compõem o texto dissertativo, elas precisam ser muito bem exploradas pelo candidato, porque isso vai te dar segurança para poder realizar as questões de interpretação de texto, né? Quando é que o autor realmente se coloca, quando é que ele traz a sua opinião, quando é que ele não se pode afirmar algo em relação ao texto porque o autor não trouxe aquilo como opinião, né? Ele pode ter trazido como uma exemplificação somente. Então, a gente tem que prestar muita atenção aqui nas estratégias do texto dissertativo. Primeira coisa que a gente precisa analisar é que o texto dissertativo ele pode ser expositivo e ele pode ser também argumentativo. O texto expositivo, pessoal, é aquele que vai expor um fato, né? Ele vai trazer uma problemática, mas ele não precisa trazer uma tese, ou seja, ele não precisa defender um posicionamento com relação àquela problemática, né? Então, o texto expositivo não tem tese, tá? Ele não traz o posicionamento de quem escreve o texto. E aí, até mesmo nas provas de redação, tem candidato que o texto que a banca está pedindo ali, uma dissertação expositiva, e ele quer trazer o seu posicionamento, quer trazer a sua tese. Em outros momentos, né, quando a dissertação é argumentativa, ou seja, quando o texto ele é argumentativo, o autor do texto ele precisa evidenciar a sua tese. Aqui precisa ter o posicionamento desse autor, né? Então, se há um posicionamento,
ele precisa ser classificado como uma dissertação argumentativa. Se não há posicionamento, aí é uma dissertação expositiva, tá? Então aqui, ó, no texto argumentativo, a gente precisa entender que ele tem o compromisso de fazer conhecer a opinião do autor, gente. Olha, isso aqui é muito importante. A opinião do autor é aquilo que emana do texto argumentativo. Então, a banca pode te perguntar, numa determinada questão, qual o posicionamento do autor e te dá ali algumas opções para que você vá exatamente no posicionamento do autor. Ou ainda ela pode te perguntar, ela pode trazer uma questão como, por exemplo, é possível evidenciar o posicionamento do autor através das seguintes estratégias, né, de dissertativas. Há uma contraposição de ideias, há ali uma citação literal, há ali uma exemplificação, né, para que você veja realmente como é que aquele autor constrói o posicionamento dele e possa ir diretamente na opção que traz exatamente essa construção de um posicionamento, a forma como o autor constrói esse posicionamento. Tá? Isso é muito importante, gente. Então, olha só, marquem aí de amarelo, de neon, de rosa pink, do que vocês quiserem, mas o texto dissertativo, ele é carro-chefe na avaliação das bancas. Provas de interpretação de texto, elas trazem aí o texto dissertativo como sendo aí esse grande piloto que vai abrir os trabalhos aí para fazer com que o candidato realmente traga o seu conhecimento a partir da compreensão do texto que ele leu. E aí, queridos, o texto dissertativo, ele tem algumas estratégias para poder estruturar a ideia que está sendo defendida, né? Porque um texto dissertativo argumentativo, como a gente viu, ele vai fazer o quê? Ele vai defender uma ideia. Se ele defende uma ideia, ele precisa ter uma estrutura para que essa ideia seja recebida, para que ela seja desenvolvida e recebida pelo leitor do texto, compreendida pelo leitor do texto. Quais são essas estratégias? São os operadores argumentativos, né? Aqui eu elenco para vocês uma série desses operadores argumentativos que o autor usa para poder estruturar essa ideia. Quando ele está no meio da sua argumentação ali, ele pode trazer uma comparação, ele pode comparar aquilo que ele está ali desenvolvendo, né, a ideia que ele está defendendo, com algo que já acontece, que acontece em outro país, que acontece em outro lugar, ou que já aconteceu anteriormente, né? Então ele compara esses elementos para poder mostrar, para que essa comparação sirva de base para que o leitor seja convencido daquilo que ele está defendendo, né? Por exemplo, para a galera que vai fazer aí para a área policial, a gente pode ter uma comparação entre os estados americanos, né, que defendem o porte de armas, né, o porte de armas, e aí trazer esse elemento em comparação com o Brasil, né? Como é que isso acontece no Brasil? E aí vai estabelecer essa analogia, essa comparação entre lá e aqui, trazendo os operadores corretos, né? Você está falando dos Estados Unidos, como acontece lá, e aí quando você vai falar do Brasil, você usa o operador correto, e aí você traz já aqui no Brasil, ou já no Brasil, né? Para poder trazer aí, dar o ponto de comparação entre o que você está falando sobre lá e o que você vai falar, como acontece aqui, né? Aí a gente tem os operadores de causa e efeito, né? Algo que é o causador e o efeito disso. A enumeração, quando você vai trazer elementos e você vai trazendo pelo grau de importância, por exemplo, e você coloca, em primeiro lugar, podemos observar, né? E aí você na continuidade vai enumerando, vai sequencializando, né, aquilo que você precisa trazer, os argumentos que você precisa trazer.
a evolução temporal, né? Por exemplo, quando você vai tratar de algo que acontece, né, aqui no país e isso já acontece ao longo do tempo, como por exemplo, violência contra as mulheres, né? Você vai trazendo uma certa evolução temporal, dando a entender, o leitor entendendo que ocorreu uma passagem de tempo em relação aos dados que você vem trazendo, as situações que você vem apresentando no seu texto, né? O contraste e a composição, que é muito interessante também, né, para poder desenvolver uma tese. Os dados estatísticos, gente, os números oficiais de pesquisas, matérias. Então, quando você observa isso no texto da sua prova, né, você está ali lendo o texto, você observou que tem dados estatísticos, tem números, tem pesquisas, aí você vai observar esses dados estatísticos, essas pesquisas não são, observem, não emanam do autor, não são afirmações do autor. O autor está baseando-se nas matérias sobre o assunto, sobre os números oficiais, tá? Ele se baseia nesses dados para poder desenvolver a sua ideia. Então, se houver lá na sua questão, houver uma opção, né? A questão está perguntando, de acordo com a leitura do texto, é possível afirmar que o autor, dois pontos, e trouxer em uma das opções, né, algo que seja algo relacionado aos dados estatísticos, né, e não aquilo que realmente o autor fale, você não pode marcar essa opção. Por quê? Porque os dados estatísticos não são colocações do autor. O autor, ele utiliza para poder reforçar o seu posicionamento, tá? Mas não é a opinião dele. Bem, e aí, por fim, a gente tem os argumentos de autoridade, né? Quando o autor do texto traz a fala de um sociólogo, de um economista, né, de um político, enfim. Um argumento de autoridade é a fala de alguém que é referência naquela área e que pode trazer aí um peso de argumentação, um argumento de peso para dentro da discussão. E mais uma vez, gente, vale ressaltar, assim como nos dados estatísticos, não é a fala do autor, tá? Esse argumento de autoridade é a fala de outra pessoa que é referência na área. Então, muito cuidado com isso. Queridos, agora nós partimos para dois tipos textuais, duas tipologias textuais, que tem vindo aí com bastante frequência nas bancas, né? Então, a gente tem aí, ó, o texto injuntivo e o texto prescritivo. Vamos ver qual a diferença de um para o outro? Por quê? Porque muita gente confunde o texto injuntivo com o texto prescritivo. São diferentes, tá? São duas tipologias aí separadas. Vamos analisar primeiro o texto injuntivo, que é a modalidade aí textual que vocês já estão mais habituados até a analisarem do que o texto prescritivo. Vamos lá. Qual é a definição do texto injuntivo? Ele vai fazer recomendações, ele vai trazer orientações, né? O objetivo dele é ordenar, sugerir e instruir. O que ele tem como predominância? Bem, predominam nesse texto os verbos no modo imperativo. Gente, por quê? Porque isso aqui é óbvio, né? Vai ordenar, vai sugerir, vai instruir, então verbos no modo imperativo. Isso aí, ó, isso aí é para matar charada, gente. Chegou no texto, tá analisando o texto da prova, tem verbos no modo injuntivo, tá dizendo aí como se faz, como você deve fazer, tá sugerindo como fazer. Galera, texto injuntivo, tipologia injuntiva, tá? E aí a gente tem como exemplo desse texto os manuais de instrução, bulas, receitas, panfletos de campanhas de saúde, entre outros. Gente, panfletos de campanha de saúde a gente viu muito agora durante a pandemia, né? Como evitar o coronavírus, lave as mãos, não toque o rosto. Nossa, nós vimos muito, muito mesmo. A sociedade teve muito contato com o texto injuntivo agora, nos últimos tempos, por conta da pandemia, para ensinar como se proteger, né? Então, sugerir, instruir como se proteger do vírus, né?
E aí a gente vai agora para o texto prescritivo, vou apagar as linhas aqui, porque nós vamos utilizar agora a cor azul para a gente trabalhar o texto prescritivo. Qual a definição do texto prescritivo? O texto prescritivo, ele vai trazer instruções sobre procedimentos, né? O maior objetivo do texto prescritivo é instruir o leitor para um determinado procedimento, né? Então, para que o leitor faça, né, proceda, essa palavra procedimento, ela é carro-chefe dentro do texto prescritivo. Por quê? Porque o texto prescritivo, ele vai atuar diretamente no proceder, para auxiliar no proceder de determinadas situações, determinadas ações. Bem, qual é a predominância? Ele vai empregar verbos no infinitivo, no imperativo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito, né? Por quê? Porque o texto prescritivo, a gente vai ver, ele está muito presente aí nos textos legais, né? Os textos legais, eles vão instruir sobre, na verdade, como proceder, né? E ele tem aí um peso, o texto prescritivo, ele tem um peso até de coerção, né? Caso você não proceda de determinadas formas, ou caso alguém, né, não proceda de determinada forma, a gente tem até mesmo as regras, né, de coerção, o que acontece, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Código Penal, a gente vai ver o que acontece, né, com as pessoas que infringem as leis, que cometem crimes. Se a gente pega, por exemplo, o edital de concurso público, né, que é aqui o nosso caso, a gente vai observar que é o tempo todo prescrevendo como deve ser feito e o que pode acontecer caso não seja, se alguma das normas, né, não forem executadas, se caso o candidato não venha proceder, né, da forma como está sendo ali prescrito, qual é a coerção, o que aquilo onera para o candidato, né? Pessoal, e temos aí então o nosso exemplo do texto injuntivo. Vamos analisar aqui o texto injuntivo. A gente tem aí uma receita do soro caseiro, para a galera aí da década de 90 sabe receita de soro caseiro de cabeça, né? De tanto que a gente ouvia aí, soro caseiro era o melhor remédio, né? Era o slogan do Ministério da Saúde. Então vamos lá. A receita do soro caseiro, as receitas normalmente começam com os ingredientes, né? E aí no modo de preparo é que a gente começa a observar as características textuais desse texto. Olha aqui, ó, misture todos os ingredientes. Ó, verbo aqui, ó, no imperativo, beba pequenos goles de água, né? E assim sucessivamente, indicando como fazer. E aí a gente passa agora para o exemplo do texto prescritivo, que a gente tem aí o capítulo 1, né, da nossa Constituição, no artigo 5º, em que a gente tem aqui o artigo 5º, ele vem seguido, né, de algumas normas de como proceder. E olha aí a prescrição de como proceder, né? Então, no artigo 5º, a gente tem aqui a garantia, né, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, ou seja, nos termos seguintes, para você ter direito a tudo isso, você tem que proceder, né? Ou seja, você quem? A sociedade precisa proceder da seguinte forma, sempre orientando sobre tais procedimentos. Qual o primeiro procedimento? De que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. De que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E por aí vai. Os procedimentos, né, os quais a sociedade deve seguir nessa prescrição para que se tenha aí todos os direitos aí garantidos. Pessoal, finalizamos então essa videoaula sobre tipologia textual e eu peço a você para que não deixe de baixar o material dessa aula que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Também não deixe de acompanhar as aulas de resolução de questões de tipologia textual. Você tem tudo isso aqui no canal, tá? Só ir aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu já vou deixar o link
dos vídeos de resolução de questão para que você não perca nada. Eu espero você no próximo vídeo. Um super beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.